Boa tarde, galera. Estou aqui com mais uma videoaula, né? A gente agora está encerrando aí a parte de introdução à informática, né? Acho que vocês não aguentavam mais, né? Negócio de história de informática, nunca ninguém aguenta, certo? Mas aí, enfim, né? Tem que estudar essa parte porque é uma parte que também cai em concurso. Então a gente vai dar prosseguimento aí na parte 4 e final, certo? Contando uma história mais recente, né? É um pouco mais assim do tempo de vocês, né? Não chamamos vocês de velho não, mas é uma parte que vocês lembram mais, né? Então a gente começa falando de 1990, né? A criação do serviço www. Nós vamos ouvir falar muito desse serviço www quando a gente estiver vendo redes de computadores, a parte de redes de computadores. Mas eu já vou adiantando aqui, né? O que seria o www? Significa World Wide Web, né? É aquele serviçozinho porque assim, 1990, né? Aproximadamente nesse ano foi criado um navegador, certo? Então assim, eu precisava para ter acesso à internet digitar todo aquele link, né, aquela URL que a gente coloca naquela barra de endereço. Então geralmente ali a gente coloca o http www, né, .google.com.br, por exemplo. Então hoje em dia a gente não precisa mais, porque esse serviço www já é embutido no navegador. Mas foi criado em 1990 pelo Tim Berners-Lee, né? Esse serviço para a gente ter acesso à internet, né? Mas só que a internet nessa época era muito lenta, tá? Em 1991 surgiu uma versão do Windows 3.1. Em questão de concurso, às vezes cai isso aí também, né? Perguntando, marque a opção que corresponde aos nomes de sistemas operacionais. Então ele coloca alguns nomes de programa para confundir e o Windows 3.1, por exemplo, né? Nós vamos ver aí na série de exercícios que eu estou elaborando, que vai ter essas questões aí, né? E em qual concurso que cai, certo? Em 1993 surgiu o primeiro navegador de internet, né? O chamado browser. Vocês vão ver o nome browser ou navegador em concurso, né? O Mosaic, né? Então ele era um navegador para acesso à internet, certo? E foi o primeiro, viu, pessoal? Em 1994 surgiu o Netscape Communication, né? Ou Netscape Navigator, o pessoal fala, né? Então ele foi considerado o segundo navegador a ser criado. Em 1995 surgiu os tão famosos era do Windows, né? Assim, o Windows 95, era um sistema operacional com interface gráfica. Então a gente já podia interagir com o computador de forma mais amigável, né, que fala. Então assim, surgiu o Windows 95, 1998 o Windows 98, certo? E aí assim, vocês podem estar se perguntando, mas qual a diferença sempre de um Windows para outro? É porque no mundo da informática, se você muda um botão de lugar, por exemplo, eles modificam só a nomenclatura e dizem que é melhor do que o outro, né? Então tem a questão também da segurança, da informação, a questão da velocidade, que a gente viu também lá nas gerações, né? Em 1999, Linus Torvalds, né, difunde o sistema operacional chamado Linux. Coloquei aqui porque é falar um pouco sobre Linux mais na frente, né? Oh, meu Deus do céu, Linux ele é o terror, professor. Não é que ele seja o terror, né? Mas como hoje em dia a maioria das instituições, né, governamentais utilizam o Linux pela questão da gratuidade, né? Então a gente tem que falar um pouco e cair em concurso. Em 2001 surgiu o Linux Kernel. O que seria o Linux Kernel? São as várias distribuições que existem do Linux. Por exemplo, hoje em dia tem um que é muito utilizado, né, nas escolas, que é o Linux Ubuntu. Então o Ubuntu ele é um kernel do Linux, né? É como se fosse uma versão. Em 2002 surgiu o Windows XP, que por muito tempo a gente utilizou, né? Até hoje em dia eu faço alguns trabalhos de manutenção, né? De manutenção preventiva e corretiva, e tem gente que ainda pede para colocar o Windows XP, certo? Porque é fácil de utilizar e tudo, certo? Em 2004 começou a era das redes sociais, certo?
E aí essa rede social surgiu no mundo, né? O Orkut e o Facebook, né? Então eram sites que você se relaciona, certo? Com outras pessoas, de forma a interagir com bate-papo, fotos, linha do tempo, né? E tudo mais. Em 2006 surgiu o Windows Vista, que, embora a gente veja essa nomenclatura e viu que foi criado, ele não foi um sistema operacional tão utilizado, né? Porque ele era 2 vezes mais pesado, né? Pesado que a gente fala, era mais demorado para carregar as coisas, né? Do que o Windows XP. Então o pessoal optou por utilizar mais o Windows XP. Em 2008 surgiu o Google e ele colocou uma novidade de sistema operacional chamado Android, que hoje em dia, né, é uma febre, né? Todo mundo que compra um celular, na maioria deles é o sistema operacional Android, né? Que ele é baseado na plataforma Linux. Em 2009 surgiu o Windows 7, inclusive o meu sistema operacional é o Windows 7, certo? Que ele é 2 vezes mais rápido que o Windows XP, tá? Em 2009 surgiu uma febre, né? Que hoje em dia todo mundo, já vi até um caso na China recentemente, a mulher falando no celular, né? No WhatsApp e caiu num rio, parece, morreu afogada, não viu o buraco na frente dela, mas aconteceu. E por fim, 2012, o Windows 8, né? E recentemente a gente sabe que veio uma versão beta do Windows 10, mas o pessoal já está começando a utilizar o Windows 8 aí, que é através de ladrilhos, né? A apresentação do sistema operacional. E com isso a gente encerra essa parte de informática, certo? De histórico da informática. Nas próximas aulas a gente vai começar a dar realmente a introdução ao sistema operacional, né? Que é alguns conceitos de periféricos e tal, tá? E aí eu desejo para vocês aí um bom domingo, certo? Diz muito estudo, tá? Espero que vocês comentem, espero que vocês tenham gostado das videoaulas aí. E eu encerro com a frase, né? Tornar o simples em complicado é fácil. Tornar o complicado em simples é criatividade, certo? E aí assim, vamos tentar tornar uma coisa que é muito complicada em coisas simples, né? Para ficar de forma mais fácil aí o seu dia, tá certo? Então assim, uma boa tarde para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.